Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine e essa é a aula da unidade 1 da disciplina de Desenho Arquitetônico, onde nós vamos ver um pouco a respeito das noções básicas de desenho arquitetônico, né? Vamos historiar um pouco o desenvolvimento do desenho arquitetônico ao longo da história, tá certo? As origens do desenho arquitetônico datam de milhares de anos atrás. A gente entende que desde a época que os egípcios e os sumérios começaram a projetar suas grandes construções, como as pirâmides, os igurates e outras coisas mais, teve início o desenvolvimento de um registro próprio desses desenhos, né? Então, foi-se aos poucos desenvolvendo a geometria, né? A geometria é extremamente necessária para a execução das obras e um registro dessas execuções que eram os projetos propriamente ditos, né? Então aqui a gente tem algumas imagens bastante interessantes, né? À esquerda a gente tem um papiro de Rind, que é um papiro egípcio de praticamente 3.500 anos, né? Onde a gente já vê alguns elementos geométricos e informações a respeito de como você deve desenvolver e calcular e desenhar os triângulos, que são as bases das pirâmides, né? As pirâmides são elementos tridimensionais e os triângulos são bidimensionais. Então, os egípcios dominavam muito isso e já tinham registro desse tipo de composição de desenho há mais de 3.500 anos. E aqui ao lado, né, a gente tem duas imagens bastante interessantes, que são os fragmentos em mármore da forma Urbis Romae, ou seja, a forma da cidade de Roma em latim, né, que era uma planta cadastral da cidade de Roma e que data do século I depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 1.800 anos atrás, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tinha um mapa, uma planta que decorava uma parede inteira de um templo, onde você tinha um registro de todos os imóveis de Roma. Houve um levantamento cadastral e esse levantamento cadastral foi passado para o papel, né, ou o pergaminho, que era o que se usava na época, e depois foi passado para uma planta feita em mármore. Vejam que coisa interessante, não é? E, infelizmente, esse mármore foi partido, foi quebrado, em grande parte destruído na época das invasões bárbaras, né? E aqui a gente tem uma reconstituição de como era a sala onde ficava esse mapa, né? A gente vê ali, né, um pessoal estudando, era uma biblioteca, uma das salas do Templo da Paz, né? O Templum Pax em Roma, né? E essa planta fazia parte da decoração. Vocês vejam que era uma coisa incrível, fantástica, né? Já nessa época, eles conseguiam fazer esse levantamento cadastral e registrar isso de forma precisa. É interessante observar que tudo que estava construído em Roma nessa época foi registrado nesse mapa. E, claro, a grande maioria das edificações foi destruída, mas alguns pontos-chave, alguns edifícios que permaneceram, né, como, por exemplo, o Panteão de Roma, né, eles servem como um elemento de comparação entre o que é o monumento ainda existente e o que foi registrado no mapa. Então a gente percebe que nessa época o pessoal já tinha um domínio bastante apurado do que era o desenho arquitetônico, né? Mais adiante, durante a Idade Média, a gente vai ter uma regressão no processo de representação gráfica dos projetos. Na verdade, por exemplo, as grandes catedrais da Idade Média não tinham um projeto definido, né? O que a gente chama de projeto total, né? Que primeiro você pensa, passa para o papel e depois você vai executar, né? Muito pouco foi feito disso na Idade Média. A gente tem ali nas imagens, né, algumas figuras bastante interessantes. Na extrema esquerda, a gente tem um desenho de algumas catedrais que foi feita por um construtor francês do século XIII chamado Viard de Honnecourt. Ele tinha um caderno, né? E esse caderno ele registrava as catedrais, né, que ele via ou nas quais ele trabalhou, né? Mas era um desenho bastante primário, né, se a gente comparar com o que veio posteriormente, né? Mas à direita a gente tem um corte e uma planta, uma secção, né, da Catedral de Santa Maria dei Fiori de Florença, na Itália, né? Então ali você tem a cúpula que Brunelleschi projetou
para fechar a catedral, né? O transepto dela, que é justamente a catedral tem um formato de cruz, né? E sobre essa cruz, né, na planta, existe essa grande cúpula, que foi uma dificuldade muito grande na época para se completar. E Brunelleschi conseguiu resolver esse problema e ele já consegue, a gente pode ver ali pelo desenho, né? Inclusive ele sofreu alguns danos, né? Porque isso aí já tem 600 anos, esse desenho, né? A gente percebe que ele conseguiu resolver o problema e conseguiu construir. Hoje em dia, até hoje, essa cúpula está de pé em Florença, né? Mais adiante a gente tem uma outra representação feita pelo famosíssimo Leonardo da Vinci, né? Que é um estudo de uma catedral, né? Onde a gente tem ali uma planta e tem uma perspectiva, né? Perspectiva que a gente viu em desenho técnico, né? Muito importante na representação dos projetos. E, por fim, a gente tem ali uma planta de uma cidade, né? A cidade de Brissac, que fica na França e que foi projetada por Vauban já no século XVII, né? Essa cidade existe, ela é exatamente desse jeito, como está esse desenho, né? Ela é uma cidade fortificada, lembra um pouco as fortalezas que a gente tem aqui em Pernambuco e no Nordeste, né? Como o Forte Orange, o Forte das Cinco Pontas, né? Só que com um pouco mais dessas pontas que tem o nome correto de baluarte. Então a gente vê ali que ele projetou todo o sistema defensivo da cidade e o interior da cidade, as quadras, as ruas, tudo já utilizando uma ideia de desenho arquitetônico tal como a gente entende hoje. A gente tem aqui alguns exemplos nossos, aqui do Brasil, a fachada da igreja de São Francisco de Assis de São João del Rei, que foi projetada pelo Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, chamado o Aleijadinho, pelos problemas físicos que ele teve. A gente tem ali uma vista da fachada do frontispício da igreja, que é muito bonita essa igreja, e esse desenho também ele está originalmente guardado no Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Quem tiver a oportunidade, é belíssimo de se ver. E aqui à direita a gente tem a planta baixa da Imperial Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, que foi projetada no século XIX pelo arquiteto francês Grandjean de Montigny, que era o chefe da missão francesa, que veio para cá a pedido de Dom João VI. Ele era o arquiteto-mor, o principal do grupo, e ele projetou esse edifício que era a primeira grande escola de arquitetura e de arte do Brasil. Infelizmente esse prédio não existe mais, ele foi demolido no século XX, só um pedaço da fachada dele, que era a entrada principal, foi guardado, foi desmontado e guardado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde tem a entrada principal dele, esse trecho foi guardado. O resto, infelizmente, foi demolido. E a gente tem aí já a precisão de um projeto arquitetônico tal como a gente entende hoje. É interessante notar que as plantas, nessa época, o pessoal preenchia as paredes cortadas, da planta baixa com a tinta preta, para ficar mais claro, mais fácil de você visualizar, tá certo? Posteriormente, a gente tem um desenvolvimento do desenho técnico, o desenho técnico que a gente viu na nossa disciplina própria, e a gente vê a questão dos rebatimentos, das perspectivas, da cotagem, dos cortes, das vistas, e isso posteriormente é passado para o desenho arquitetônico, que a gente vai trabalhar o quê? Com a planta baixa, a gente vai trabalhar com os cortes, as vistas e as fachadas, que no caso do design de interiores a gente não utiliza, mas é muito importante que você tenha essa visão completa do processo para poder ler, entender essa gramática visual, essa gramática gráfica, do desenho arquitetônico. Então a gente tem ali uma peça, do lado esquerdo, uma peça mecânica, com todos os seus cortes e vistas, a perspectiva, etc. E do lado direito nós temos alguns exemplos. Nós temos ali uma planta baixa, que é a base do trabalho do designer de interiores, e por fim nós temos um projeto de interiores completo, onde a gente tem a planta baixa, que é uma planta humanizada, onde a gente tem toda a distribuição do mobiliário, e tem algumas informações básicas sobre os materiais que devem ser utilizados, e a forma como deve ficar esse mobiliário através de perspectivas renderizadas, que é uma coisa que a gente vai ver mais adiante nas disciplinas de CAD,
tá certo? Então aí você já tem a evolução do desenho técnico, que é algo mais geral, para o desenho arquitetônico, que é específico para o uso da profissão do design de interiores, tá certo? Aqui a gente tem algumas logomarcas de organizações que trabalham com o desenho técnico e arquitetônico, né? Então a gente tem da Alemanha, tem dos Estados Unidos, tem uma mais internacional que é a ISO, né? E a nossa ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a gente vai falar muito ao longo do curso, né? Porque ela desenvolve todas as normas referentes à projetação, ao desenho, à representação gráfica, e a gente precisa se ater a essas normas, né? As normas são importantes por quê? Porque elas definem uma forma, uma linguagem, uma gramática, né? Para quem trabalha com plantas baixas, com cortes, etc., né? Para que haja uma uniformidade. Como a gente fala em português, né, e as pessoas entendem, né, nós estamos nos entendendo em língua portuguesa, a gente também vai se entender dentro dessa linguagem gráfica. Então a gente não pode inventar formas de representação, a gente tem que seguir o que está nas normas da ABNT, que concordam com as normas alemãs, que concordam com as normas americanas, que concordam com as normas gerais do International Standardization Organization, que é a Organização Internacional de Normalização, a ISO, né? Então a gente tem aqui também do lado alguns exemplos de projetos que não são todos brasileiros. A gente tem Estados Unidos ali em cima, França à direita e embaixo Brasil. Então o que é que a gente percebe? A gente percebe que do ponto de vista da representação gráfica, eles são muito parecidos. São projetos diferentes, são de países diferentes, mas a gente percebe que existe uma uniformização da representação gráfica. E isso é muito importante para que haja uma uniformidade mundial nessa representação e uma uniformidade principalmente aqui no Brasil, quando a gente for trabalhar com um projeto de interiores, tá certo? A gente não pode perder isso de vista. Então a gente tem também a questão dos instrumentos, né, e materiais que vão ser usados no desenho arquitetônico, né? A gente tem alguns instrumentos que são muito importantes, né? Por exemplo, o escalímetro, né, triangular, que tem vários tipos de escala, que a gente viu isso no nosso e-book, né? A régua T, que a gente utiliza para fixar na mesa de desenho e sobre ela colocar o par de esquadros, né? A gente traça com a régua T e os esquadros e mede com o escalímetro, né? O compasso de precisão, que a gente usa para fazer o giro de porta, né? Ou qualquer outra representação que seja circular, né? A gente tem também o transferidor, onde a gente vê os ângulos, né? Se a gente for trabalhar com um espaço que tenha ângulos, a gente precisa desse transferidor, né? As canetas de nanquim, que são muito importantes, né? Com várias espessuras, né? A gente tem ali desde a mais fininha, 0.1 até a 1.0, e as canetas que são mais artísticas, né, que é o brush, né, que a gente usa para fazer um trabalho mais artístico, quando está fazendo a representação gráfica de projetos, que hoje o pessoal usa mais no computador, mas há quem queira aprender isso, e eu acho muito relevante que se aprenda, né, a fazer esse tipo de representação à mão, né? E as lapiseiras, né? A 03, a 05, 07, 09, que são as mais utilizadas para a representação gráfica dos projetos arquitetônicos e, por conseguinte, os projetos de interiores, né? A questão também das folhas de papel, que a gente utiliza muito o papel manteiga e o papel vegetal, né? E o sistema de proporções, né? Que é o sistema A0, ISO A0, né? O formato A, que vai do A0 até o A4, tem algumas medidas menores, mas geralmente a gente utiliza do A0 até o A4. O A0 é a folha grande, né, que ali tem a medida em milímetros dela, ela tem um pouco mais de 1 metro, né, por 84 centímetros, né, comprimento e a largura, né? E o A4, que é a folha normal que a gente utiliza nas impressoras, né, que a gente usa muito para fazer esboço, para fazer levantamento, né? Então essas são as medidas que a gente vai utilizar e elas são todas proporcionais. A gente vai ver isso mais adiante ao longo da disciplina, tá certo?
A questão também das espessuras, né? Onde é que a gente usa o 0,3, onde usa o 0,5, o 0,7 e o 0,9, né? Os tipos de borracha, né? A borracha plástica branca, a borracha de apagar nanquim, né? O tipo de fita que a gente usa para prender o papel, que geralmente é a fita crepe, e ali a gente tem um modelo de prancheta. Né? Eu sei que muitos não vão conseguir comprar a prancheta, né? Mas você pode adaptar, você pode usar uma porta como prancheta, né? E é muito interessante esse exercício, porque mesmo que quase tudo hoje se faça no CAD, é muito importante que você desenvolva esse trabalho com as mãos, tá certo? A gente tem aqui também a representação gráfica do desenho arquitetônico do projeto completo de arquitetura, né? Desde a planta de situação, onde a gente vê o terreno da casa dentro de uma quadra, mostrando as ruas do seu entorno. Depois a planta de locação e coberta, onde a gente localiza, né, a casa, né, a edificação dentro do terreno, e onde é que vai ter área verde, onde é que vai ser telhado, né, os afastamentos. E mais adiante, a planta propriamente dita. O que é uma planta? Né? Que é um corte horizontal, né, a 1,5 m a partir do piso da edificação. Então você tem um esquema ali de como seria esse corte. É como se a gente estivesse tirando uma tampa da edificação e a gente vê de cima, né, olhando paralelamente a isso, e a gente tem a representação da planta baixa. Os cortes também são muito importantes, né? O sistema de cortes, o transversal, que é no sentido da largura, e o longitudinal, que é no sentido do comprimento, né, que a gente tem ali, e as fachadas. É certo dizer que fachadas não serão usadas em projetos de interiores, mas é importante que o profissional saiba o que é toda essa composição do projeto arquitetônico. A gente vai trabalhar muito com a planta baixa e os cortes, que vão ser chamados de elevações ou vistas dentro do projeto de interiores. Mas é importante que a gente saiba ler o projeto por completo. Tá certo? Aqui a gente tem um projeto arquitetônico completo, né, com todas as plantas, planta baixa, locação, planta dos pavimentos, cortes mostrando desde a fundação até a coberta, né? E é muito importante que o designer de interiores se familiarize com esse tipo de representação, porque ele vai tirar desse projeto completo alguns elementos para que você possa desenvolver o projeto de interiores. Então não custa nada, né? É uma informação a mais, é uma informação que enriquece o seu currículo, e quanto mais você entender dessa parte gráfica, mais você será um profissional capaz de desenvolver projetos mais completos, tá certo? Aqui a gente tem a representação de um projeto de uma copa cozinha, né, completo. Então você tem a planta baixa ali à esquerda, as especificações dos materiais, né, a definição de mobiliário fixo, né, por exemplo, os balcões, né, e as outras peças, né, mesas, cadeiras, se você vai ter freezer, se você vai ter geladeira, fogão, etc. Né? E ali você tem as mais diversas vistas, os cortes, onde você vai ver as alturas dos móveis, do mobiliário em geral, né? As especificações dos materiais, as cores, as texturas e, por fim, uma perspectiva que dá uma visão mais ou menos geral de como vai ser esse projeto. Então é muito importante que você tenha em mente esse tipo de relação entre essas partes, né, para o desenvolvimento posterior do projeto de interiores, tá certo? A gente vai ficando por aqui, né? A gente continua nessa disciplina nas outras unidades. Eu espero que você leia o e-book, discuta no fórum, né? A gente ali é um espaço importantíssimo para a gente conversar, e ficamos por aqui e até a próxima aula, ok? Um grande abraço a todos.